Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com pessoas. Se você quiser comentar, comente. Quero deixar um texto aqui em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 28 e 29, que diz o seguinte: havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando-os alguns dos seus inimigos, nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade. Toda oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo, conhecendo cada um a sua praga, a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. Versículo 30. Então ouve tu deste o céu, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conhece o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos do homem. Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos trazendo aqui algo surpreendente, que mesmo falando de miséria, falando de fome, falando de peste, de doenças, falando de pragas nas plantações, falando de ferrugem, de gafanhotos, que também são outro tipo de pragas, lagartas, falando dos inimigos que se levantam contra a sua pessoa, nas terras das suas portas, quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade ou qualquer perseguição. Aí toda oração e súplica que qualquer homem fizer, qualquer homem, isso está dizendo que não precisa ser especificamente um crente, qualquer homem fizer uma súplica, uma oração ao Deus Todo-Poderoso, Deus que fez os céus e a terra, ele está de olho, ele está contemplando, ele está cuidando, ele está no controle de todas as coisas. Às vezes tem muita gente que acha que Deus não está no controle, Deus está longe e distante de algumas coisas e imagina que Deus está longe, mas Deus não está longe, Deus está bem perto. Deus está perto, muito perto. Então a gente vê aqui que qualquer homem, independente, que clamar a Deus, não importa quem é você, de onde que é você, qual a sua cor de pele, que país você mora, não importa, mas o importante é que você está clamando ao Deus que fez os céus e a terra, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa intervir ao seu favor. E quando isso acontece, a gente vê que tudo que é mal, tudo que é ruim vai ter que cair por terra, vai ter que desaparecer, porque você está clamando o socorro, você está pedindo ajuda, você está pedindo a intervenção de Deus sobre essa causa, sobre a sua vida. Não importa qual é o sentido, se é na vida espiritual, eu não sei qual é o teu problema, mas se você tem problema na vida espiritual, clama a Deus e Ele vai te responder. No livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz o seguinte: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e que você não sabe, entendeu? Anunciar-te coisas grandes que estão ocultas, que você nunca viu. Então clama a Deus que Ele vai abrir o seu caminho, que Ele vai abrir as portas em seu favor, que Ele vai abrir algo que está fechado para a tua vida. Então vai te revelar os segredos que estão ocultos, que você não conhece, que você não sabe. Então aqui não importa se é homem, se é mulher, não importa a sua idade, não importa a sua religião. Ele está dizendo assim, que qualquer homem, se fizer uma oração, se fizer uma súplica,
Ele ouve da sua habitação, ele ouve da onde ele está, aonde ele está entronizado, aonde ele está sentado, ele ouve a sua oração, a sua súplica. Quero falar para você, nós seres humanos, nós somos feitos para adorar a Deus. Embora as pessoas não entendam isso, né? E deixa isso passar despercebido. Mas quando você o adora a Deus, ele ama isso, ele gosta disso, entendeu? Porque nós somos feitos para que nós o adorássemos, nós o invocássemos o seu nome. Por, por isso que ele fez a gente com um espaço de tempo, um espaço de vazio, um espaço escuro, para que esse espaço seja preenchido. Às vezes o ser humano ele corre de um lado para o outro tentando preencher esse espaço vazio, tentando iluminar esse espaço com vícios, com alguma coisa qualquer, mas esse espaço só é preenchido por Deus, porque esse espaço é dele. Entenda isso. Nós fomos feitos com um espaço de necessidade, e essa necessidade é de Deus. Essa fome que nós temos, essa ansiedade de preencher esse espaço é de Deus. Entendeu? Então, todo ser humano tem necessidade de ser feliz, de ter uma felicidade, mas essa felicidade, ela não está em qualquer coisa. Ela não está no copo de cerveja, ela não está na prostituição, ela não está nas muitas mulheres, ela não está nos objetivos de enriquecer, do dinheiro, ela não está em nada que se possa imaginar, mas ela está em Deus. A felicidade está em Deus. Quem encontra Deus, encontra tudo que você possa imaginar. Encontra a felicidade perfeita. Quem encontra Deus vai ser preenchido o seu vazio. Quem encontra Deus vai ser preenchido o buraco escuro que está dentro de você, que precisa ser iluminado. E só o Espírito Santo pode se iluminar. E esse agente que ilumina é de Deus. Vem de Deus para preencher o ser humano, para trazer sentido na vida do ser humano. Se não for Deus, não tem sentido. Então, qualquer homem que estiver passando, qualquer pessoa, qualquer família que estiver passando por fome, que estiver passando momentos difíceis, momentos de percas, momentos de perseguições, momentos de terror, clama a Deus, pede a Deus. Nós vemos que um rei chamado Josafá, ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Os inimigos acamparam próximo dele e ele ficou preocupado. Mas a preocupação dele foi tão grande, mas ele, ao mesmo tempo, ele confia em Deus. Ele clama a Deus e ele pede para Deus uma intervenção. Aí Deus fala para ele, não tem que pelejar nessa peleja aqui. Não era para ele pelejar do jeito que ele estava imaginando. Será que eu vou colocar uma mão numa espada e matar pessoas? Então Deus fala para ele, não tereis que pelejar nessa peleja, porque eu pelejarei por vós. Então, quando você clama a Deus, pede a ajuda de Deus, Deus intervém. Deus vai na frente, derrubando os muros, derrubando as barreiras, tirando os impedimentos para você passar, aplanando as veredas, porque essa é uma função do Espírito Santo para trazer uma satisfação, para trazer uma alegria na vida do ser humano. Homens de Deus, mulheres de Deus, presta muita atenção. Você é escolhido, mas se você não clamar, vai dar espaço para aqueles que clamam, né? A Bíblia diz que os filhos do reino, os filhos do reino, deixarão de ser filho do reino para dar espaço a outras pessoas que não eram, né? Que não era filho, mas tem uma obediência, tem clamar a Deus, buscar a Deus, encontrar Ele de uma maneira tão especial que nunca mais o deixaram, entendeu? Então, os filhos dos reinos vão ter que dar espaço para essas pessoas. Fizeram as coisas relaxadamente, fizeram de Deus como se fosse qualquer coisa, e Deus não é qualquer coisa. Deus vela para cumprir com a sua palavra. Ele é fiel e verdadeiro. Fiel por quê? Porque ele é justo. Ele dá castigo aos que são
realmente culpado. Ele dá alívio para aqueles que são inocentes. Deus é fiel para cumprir a sua palavra na vida de qualquer pessoa. Meu amigo que está ouvindo essa palavra, então não pare, não pasme, não tenha medo. Muitas coisas que acontecem na sua vida porque você tem dúvida. Não deixa entrar a dúvida. Você não tem um carro porque tem dúvida. Você não tem um bom emprego porque você tem dúvida. Você não muda a sua situação porque você tem dúvida. Você não vai para frente porque você tem dúvida. Você não estuda porque você tem dúvida. Você não faz uma faculdade porque você tem dúvida. Você não faz uma prova para mudar de posição de cargo porque você tem dúvida. Então o que acontece? A dúvida, ela não leva a você a lugar nenhum. Então se você tirar a dúvida e confiar em Deus, não importa a sua posição, se é social, se é grande, se é pequeno, se você tem condições ou não tem, importante é que você confia. Se você confia, Deus vai te abençoar de uma maneira extraordinária. Agora, se você não confia, Deus não pode fazer nada por você. Porque aí o que Deus pede? Confia. Então somente confia nele e ele fará grandes coisas e maravilhas no meio de nós. Amém? Então nós vemos aí que um povo saiu do Egito para viver uma vida na terra de Canaã, na terra que manda leite e mel. Mas o povo foram tão desobedientes, duvidosos, que acabaram ficando pelo caminho. Por que pelo caminho? Porque era uma caminhada de apenas 3 dias pelo deserto, mas ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Por que 40 anos? Porque eles não aprenderam a ser povo, eles não mudaram a sua maneira de ser. Eles tinham a mentalidade de escravo e continuavam tendo a mentalidade de escravo. Então, quantas pessoas entraram na terra prometida? 2 pessoas, Caleb e Josué. Mas daquele povo que saiu do Egito ali, só Caleb e Josué que entraram. Por quê? Eles tinham uma mentalidade diferente, mudaram na caminhada. Eles tinham Deus como seu Senhor, como seu condutor, como seu Criador, e eles sabiam que Deus tinha algo muito maior, algo muito promissor na frente. Então é isso que você tem que pensar, você tem que imaginar que Deus tem algo muito promissor para a tua vida e Deus vai te abençoar de uma maneira extraordinária. Não importa aonde você está agora, mas se você se levantar e clamar, olhar para os céus e clamar a Deus, Deus vai ouvir a tua oração. Aqui no versículo 30, só refrisando: então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conhece o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Então, Deus conhece o teu coração. Ele sonda o teu coração. Ele sabe qual é a intenção do teu coração. Ele sabe quando você tem sinceridade e quando você não tem. Ele sabe quando você tem compromisso. Ele sabe quando você não tem. Ele sabe quando você quer fazer e ele sabe quando você não quer fazer. Ele sabe e ele coloca alguém que não tem capacidade. Imagina isso. Alguém olhar para você e falar assim: mas ele não sabe ler, mas ele não tem, nunca foi na escola, e assumir uma posição que alguém que deveria assumir, que tem estudo, que tem tudo, deveria assumir e não pode. Por que não pode? Porque Deus não quer. Deus quer honrar os pequenos, né? Então o que acontece? Veja só, Deus tira aquele que tem capacidade e coloca aquele que não tem. E aí ele pega aquele que não tem capacidade e ele capacita de uma maneira extraordinária. Veja só o que acontece. Deus, ele quer te honrar em posições grandes. Deus, ele quer te colocar sobre coisas maiores, mas o seu pensamento é duvidoso. Você fica duvidando, será que vai dar certo? Será? Então não deixa a dúvida invadir o teu ser, mas seja abençoado por confiar em Deus e siga em frente. Meu amigo, se você não acreditar nessa palavra, se você não crer, eu não sei o que vai acontecer com você, mas se você crer, eu tenho certeza que coisas grandes vão acontecer. Deus vai revelar para você
A partir do momento que você clamar, coisas grandes vai ser revelada para você de como você vai fazer, de como você vai começar. E você vai glorificar o nome do Senhor em todo o tempo.